Olá, que a paz do Salvador Jesus esteja com cada um de vocês. Vamos de novo ao nosso Novo Alvorecer. É o nome do nosso programa que vai ao ar na rádio aqui em Nova Venécia. Fica o convite aí, se você quiser fazer suas perguntas, sua colaboração, pode escrever nos comentários da rede social onde você esteja assistindo. Se eventualmente alguém baixou esse vídeo e te enviou pelo WhatsApp, você pode me localizar aqui nessas redes sociais, e a gente vai conversando sobre a palavra de Deus. Que Deus te abençoe. Vamos à palavra de Deus para hoje. Olá, amados em Cristo, a paz de Jesus a todos vocês. Estamos começando o nosso novo alvorecer deste 30 de março de 2022. Aqui é o pastor Jarbas, da Igreja Evangélica Luterana do Brasil. Em Nova Venécia, somos a congregação Castelo Forte, que fica aqui no bairro Bela Vista. Você é nosso convidado. Hoje à noite a gente tem culto. Nosso culto de quaresma às 7h30 da noite, aqui no templo da congregação Castelo Forte. Venha ouvir a palavra do Senhor hoje à noite e agora também. Vida somente em Jesus. Em um sepultamento, a pergunta que mais ecoa costuma ser: por quê? A palavra de Deus nos responde essa pergunta dizendo que a culpa da existência dessa tristeza toda é o pecado. Ele é a causa de todos os males existentes no mundo. Ele é a causa da morte. A Bíblia nos diz: o salário do pecado é a morte. Muitos não gostam nem de pensar em falar sobre a morte, pois para muitos ela causa medo, desespero. Realmente é difícil ter de sepultar alguém que tanto amamos. Nessas horas, nos sentimos fracos e parece que a morte e o túmulo são vencedores. No episódio da ressurreição de Lázaro, Jesus quer nos levar a crer que ele é o Messias, o Filho de Deus, e que por meio da fé nele passamos da morte para a vida. Nos próximos dias, a Igreja Cristã viverá a Sexta-feira Santa e celebrará a Páscoa. Ela celebrará a vitória da vida sobre a morte. É isso que Jesus garantiu a Marta diante da morte de Lázaro. Todos os que creem nele, embora morram fisicamente, viverão para sempre. Jesus afirmou: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, nunca morrerá. João, no capítulo 11, versículos 25 e 26. A igreja nos ensina que Cristo é a vida eterna. A vida eterna não pode ser encontrada em ninguém mais a não ser em Jesus. Aqueles que morreram fisicamente, em fé, irão ressuscitar para a vida eterna. A morte física não é e nunca será obstáculo para a ressurreição. A resposta da ressurreição, Martinho Lutero também deu na seguinte fórmula: o cemitério ou sepultamento não é um acúmulo de finados, mas uma lavoura repleta de grãozinhos, chamados grãos de Deus, que agora voltarão a brotar e crescer em beleza maior, de tal modo que nenhum ser humano consegue entender. Pela fé em Jesus, todos que morreram viverão. Oremos. Senhor Jesus, na hora da morte, conforta-nos com a maravilhosa esperança da vida para sempre contigo e ensina-nos a falar desta vida para outros que estão em desespero de morte. Em nome de Cristo. Amém. A gente falou no programa de hoje sobre morte. É sempre, de fato, um tema complicado e um tema que esteve como nunca presente na vida desta geração que nós vivemos. São 2 anos falando muito sobre morte, tentativas quase sempre infrutíferas de evitar a morte ou de evitar contágios. Muitas experiências de diversas formas foram feitas. Acreditemos, foi sempre tentando fazer o melhor, pelo menos eu tento acreditar nisso. É muito triste pensar que alguém estava fazendo maldades no momento que já era ruim, mas a gente falou muito de morte.
Nós cristãos temos a certeza da vida eterna. Pode parecer, se você não é cristão ou se você é de uma igreja que ensina algo diferente e que te deixa em dúvida, pode parecer uma afirmação um tanto quanto exagerada, mas nós cristãos podemos ter certeza da vida eterna. É promessa de Cristo de que todo aquele que tem fé nele tem a vida eterna. Então, se você quiser saber mais sobre isso, quiser falar mais sobre isso, se de repente você perdeu alguém querido e quiser falar sobre essa perda, se eu de alguma forma puder te ajudar, não tenha medo. Entre em contato aí nos comentários e a gente vai conversando para que a palavra de Deus alivie a sua vida, talvez muito difícil nesse momento. Que Deus te abençoe e fique em paz, na paz que só Cristo pode dar.